Olá, como vocês estão? Chegamos ao nosso Descomplicando a Política de hoje. A pergunta que eu fiz e a temática do programa de hoje é a respeito de que se o presidente Bolsonaro ele irá terminar o mandato. O que nós temos que fazer é uma análise de risco. O que é uma análise de risco? É colocar as variáveis que podem interferir na brecagem, no rompimento da estabilidade do mandato do presidente da República. Que variáveis são essas? Nesse caso, estamos diante de uma análise de risco. Ao mesmo tempo, nessa análise de risco, nós temos que colocar as oportunidades que o presidente tem para evitar que essas variáveis venham a existir ou que elas já existindo, como é que ele pode enfraquecer, como ele pode se livrar dessas variáveis. Pois bem, um ponto fundamental é nós identificarmos inicialmente quais as ameaças que estão e podem vir a ameaçar o presidente Bolsonaro. As ameaças são claras. Primeiro, Covid-19. Segundo, desempenho econômico, sabendo que o Covid-19 irá influenciar negativamente o desempenho econômico. Terceiro, o temperamento do presidente. Quarto, os filhos do presidente. Em razão do temperamento do presidente e dos filhos do presidente, nós temos investigações no Supremo Tribunal Federal. Uma outra variável, as denúncias do juiz Sérgio Moro. E uma outra variável que surge agora, o conflito, um possível conflito entre Polícia Federal e presidente Bolsonaro. Pois bem, observem que nós temos diversas variáveis, vetores, que têm o poder de desestabilizar o governo Bolsonaro. Consequentemente, será que essas variáveis conseguirão desestabilizar o governo ou em algum momento essas variáveis perderão força? Pois bem, vamos lá. Em relação à economia, nós sabemos que o Covid-19 irá afetar negativamente e fortemente a economia brasileira. Além disto, nós teremos um percentual alto de número de mortes comparado com outros países e números de infectados. Aí vem a questão: o presidente Bolsonaro será responsabilizado pelos eleitores? E ao ser responsabilizado, a popularidade do presidente Bolsonaro declinará ou não? Daí eu trago uma questão fundamental: popularidade. Popularidade do presidente da República. As pesquisas têm mostrado que a popularidade negativa do presidente, a reprovação, aumentou. Aumentou por diversos motivos. Economia e crise do Covid-19, a inerente o conflito entre presidente da República e governadores. Só que a popularidade positiva, a aprovação, ela mantém-se em torno de 33% a 35%. Lembra você que quando Dilma sofreu o impeachment, ela tinha uma popularidade muito baixa, em torno de 15% a 20%. Então observem que o presidente Bolsonaro está muito distante ainda desse percentual. Daí eu lhe pergunto, como você pode propor o impeachment de um presidente, ou como a Câmara dos Deputados pode votar uma autorização por processar o presidente por crime de responsabilidade, o presidente tendo uma aprovação de 30% a 35%. Então a chave da questão é a popularidade. Essa é a variável básica. No meu entender, se você tiver recessão econômica, taxa de 20% de desemprego, investigação da Polícia Federal em relação às denúncias do empresário Paulo Marinho, temperamento do presidente de confronto com os governadores, comportamento dos filhos enfrentando o Congresso Nacional, enfrentando o STF e trazendo prejuízos para o governo do presidente, desestabilizando com determinadas colocações nas redes sociais ou também com comportamentos que estão sendo investigados. Isso são variáveis importantes, são aspectos importantes. Mas eles pedem importância para o impeachment quando você tem o presidente mantendo uma popularidade de 30% a 35%. Ora, o Supremo Tribunal Federal pode investigar o presidente. O Congresso Nacional pode abrir uma CPI para investigar essa relação
entre presidente e Polícia Federal. Pode aparecer novos fatos da denúncia do juiz Sérgio Moro em relação ao presidente Bolsonaro. A economia pode degringolar. O número de mortes de Covid-19 pode ser alta. Mas se a taxa de popularidade do presidente não for reduzida, como o parlamento irá justificar a votação de um impeachment ou autorização para o presidente ser processado por crime de responsabilidade? É aí a questão. Esse, para mim, é o grande impedimento para você pensar que Bolsonaro possa ou não findar o mandato, para você calcular o risco. E essa popularidade, ela é bem interessante, a popularidade positiva. Porque essa popularidade positiva, ela foi criada pela Lava Jato. Ela foi criada pelo juiz Sérgio Moro quando conduzia a Lava Jato. E essa popularidade, essa polarização, aliás, me permita a correção, que na verdade você tem a popularidade do presidente, que é em virtude da polarização, ela adveio de quê? Da conduta da Lava Jato. Então a Lava Jato criou uma polarização no país que permite essa polarização sustentar a popularidade do presidente da República. E que polarização é essa? No momento inicial, logo no início, era PT, lulismo versus bolsonarismo. Hoje eu não vejo mais dessa forma. Você tem ainda o lulismo versus bolsonarismo, mas também tem um percentual de eleitores que deixaram de apoiar o presidente Bolsonaro e ao deixarem de apoiar o presidente Bolsonaro, não foram para o lulismo. Estão neutros, estão procurando um barco para subir. Mas a polarização existe, principalmente agora que eu tenho governadores falando em isolamento e tenho um presidente falando em economia. Mais uma outra polarização. Uma outra polarização que se resume numa questão fundamental. Bolsonarismo versus quem é contra o bolsonarismo. E aí incluído o lulismo. Essa polarização sustenta, ao meu ver, a popularidade do presidente Bolsonaro nesse percentual de 30 a 35%. E aí eu volto a ser repetitivo. Um presidente com essa popularidade, ele pode sofrer impeachment, ele pode ser processado por crime de responsabilidade? Não. Até porque, e ainda aí é uma nova questão, uma nova variável, uma oportunidade, o presidente Bolsonaro ele abre mão de não governar sem partidos e opta por governar com os partidos políticos. O presidente Bolsonaro já tem distribuído vários cargos para o Centrão. E, consequentemente, esse Centrão pode não autorizar, pode contribuir para que um processo de crime de responsabilidade ou impeachment venha a ser aberto. Portanto, na minha ótica, enquanto a popularidade do presidente se mantiver onde está, ela não declinar, popularidade essa advinda de uma polarização esta que está sendo reforçada pelo Covid-19, que antes essa polarização era reforçada pelo bolsonarismo versus lulismo, agora é reforçada por governadores que defendem o isolamento social versus presidente da República que não defende o isolamento social. Enquanto essa polarização existir, a polaridade não cai. E isso dificulta o impeachment, o afastamento do presidente. Mas aí vem a questão. E os efeitos econômicos? Nós sabemos que os efeitos do Covid-19 na economia serão efeitos trágicos. Trágicos. No momento em que você tiver recessão, no momento em que você tiver 20% de desempregados, que isso é uma perspectiva, cenários, como irá se comportar o eleitor? Vem um outro problema. Os eleitores poderão responsabilizar o presidente da República? Poderão, pelo desempenho econômico. Mas poderão responsabilizar quem? Os governadores, que insistiram no isolamento social. Observem que os governadores insistem no isolamento social e o presidente insiste na economia. Os eleitores vão apoiar quem? Nesse instante, o isolamento social tem um bom apoio de parcela da população brasileira. Mas nós não sabemos se com o tempo o apoio ao isolamento declinará. E se esse apoio ao isolamento ao declinar, irá afetar a popularidade dos governadores, irá aumentar a popularidade do presidente da República, no momento em que o eleitor vier a responsabilizar os governadores pelo caos econômico. Então, para o afastamento do presidente da República vir a ocorrer, ele precisa reduzir a popularidade. E reduzir drasticamente, independente dos fatos, dos eventos políticos que venham a surgir. E olha outra questão. Estamos diante de um Covid-19 onde não temos clareza de quem a população irá responsabilizar pelo futuro desempenho trágico da economia brasileira
e pelo número de mortes e número de vítimas. Temos que aguardar. Um forte abraço, até a próxima terça, o próximo programa. Muito obrigado.